Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estou gravando aqui um horário. Eu não vou falar o horário porque às vezes a pessoa vai ouvir de manhã, vai ouvir à tarde, vai ouvir à noite, vai ouvir de madrugada. Mas aqui eu estou gravando aqui na trilha, ou na maratona, na continuação. Aqueles que estão acompanhando o ensino, aqueles que estão acompanhando o estudo da segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no seu capítulo 4, a segunda carta de Timóteo, capítulo de número 4. Nós estamos estudando, demos uma parada, trazemos outras mensagens, outras palavras, e agora nós estamos retornando com esse estudo, que é na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Nós estudamos verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, verso 5. E nós vamos ficar, se não der para terminar o verso 7 e 8, a gente vai estar retornando até terminar os versículos todos do capítulo 4. O capítulo 4 é a última carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Ele escreveu a primeira, escreveu a segunda. E para quem diga que aqui é a última carta que ele escreve, pelo texto aqui nós vamos analisar e vamos perceber que nessa carta que ele escreve, a última carta, ele morre. Entendeu? Porque ele narra. É por isso que ele dá as últimas instruções para Timóteo, os últimos ensinamentos para Timóteo. Ele passa as coordenadas para Timóteo antes de Deus o levar. Porque se você morrer, seja de qualquer tipo de morte, para os salvos, servo de Deus, você morrer em Cristo, independente de qualquer morte que você morra, você está salvo em Cristo. Paulo tinha essa tônica. Então, por mais que ele vai morrer de uma maneira trágica, ele sabia que ele não ia ter a morte eterna. A alma dele não ia estar na perdição, mas ia estar na bênção, na consolação, ia estar em glória. Então ele está incentivando a Timóteo, que vai chegar lá, independente de qualquer coisa, tem que chegar lá, independente de qualquer coisa, não pode parar, tem que prosseguir, porque o nosso alvo é o céu. Pois bem, ele escreve essa última carta, é a quem diga pelo texto que ele vai morrer, ele vai ser decapitado, porque ele prevê, a Bíblia vai dizer ali que ele prevê a sua morte, e ele dá as últimas instruções. Pois bem, nós vamos hoje no versículo de número 6. De repente não dá para falar o 7, de repente não vai dar para falar o 8. Versículo 8, mas gente, vamos dar uma mastigada aqui. Meus irmãos, 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 2, diz assim, versículo de número 6, 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 6, diz assim: porque eu já estou sendo oferecido com a aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Eu disse lá no verso 6, se vocês analisar lá, ela tem os estudos, é só você ver, tá lá o tema lá, as epístolas, ensino, estudo das epístolas do apóstolo Paulo a Timóteo, aí tá lá o tema, porque Deus sempre me dá o tema, daqui a pouco eu já vou falar o tema. Lá tem um tema. Então eu te peço já de antemão que você se inscreva no canal, ativa o sino da notificação, dá um gostei lá, dê um like, né, com a curtida, curte, comente e compartilhe o nosso vídeo para alcançar mais pessoas, amém? E assim monetizar o canal, para alcançar mais vida, porque esse é meu intuito, alcançar as vidas através da palavra, salvar através da palavra, edificar através da palavra. Então, no versículo de número 6, ele fala assim: porque eu já estou sendo oferecido por expressão de sacrifício, o sangue dele seria derramado, o tempo da minha partida está próximo, estava se aproximando, ele iria morrer. Versículo de número 7, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Vamos ficar aqui primeiro aqui no combati um bom combate, acabei aqui a carreira e guardei a fé. Vamos ficar só aqui, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Meus irmãos, eu vejo no versículo de número 7 uma convicção de vida eterna.
uma convicção de um bom testemunho, uma convicção da salvação, uma convicção de ser um cristão verdadeiro, uma convicção do seu legado. Se você morrer hoje, você tem convicção da tua salvação, você tem convicção que você está combatendo um bom combate. Meus irmãos, no versículo de número 7 é muitas coisas para a gente extrair aqui. Por quê? A gente às vezes não consegue servir a Cristo, a gente não consegue levar o Evangelho, a gente não consegue desenrolar, a gente não consegue crescer, a gente não consegue muitas das vezes avançar quando nós temos muitas dificuldades. Troca por miúdo, pastor Leandro, muita luta, muita prova, muita dificuldade, porque ele mesmo escreve na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 10, que todos que verdadeiramente querem viver piamente, quer dizer, verdadeiramente, todos que querem, Timóteo, verdadeiramente viver em Cristo Jesus, independente de qualquer situação. Então ele está querendo dizer que o evangelho verdadeiro é muita luta, o evangelho verdadeiro é cruz, o evangelho é calúnia, é prova, é dificuldade, é guerra, mas a gente vencemos em Cristo. Então ele fala, Timóteo, todos que piamente, está dentro do versículo de número 7, que nós vamos começar já a explicar, aplicar e encerrar. Então ele fala para Timóteo lá, Timóteo, todos que piamente, Timóteo, verdadeiramente querem viver em Cristo Jesus, percebe que ele fala, todos que verdadeiramente, são alguns, entendeu? Todos, alguns tá fora, mas ele tá falando todos que querem viver verdadeiramente em Cristo Jesus. Percebe que ele fala viver em Cristo Jesus. Logo, quando Paulo fala para Timóteo, todos que querem viver em Cristo Jesus, ele fala, a tua vida já não pertence mais a você, a tua vontade já não pertence mais a você, a tua vontade é de Jesus. A tua vida a partir de hoje é de Jesus. Então viver em Cristo Jesus, logo quando ele fala viver em Cristo Jesus, é passar por algumas aflições de Jesus, é passar por algumas provas que Jesus passou, é passar por os intempéries que Jesus passou. Jesus foi esbofeteado pelo evangelho, tu pode ser esbofeteado. Jesus foi blasfemado, Jesus foi caluniado, Jesus foi expulso, Jesus foi estilingado, Jesus foi menosprezado, Jesus Cristo foi desacreditado, foi. Você está sujeito e eu passar por isso. Paulo está passando para Timóteo. Todos que verdadeiramente, piamente querem viver em Cristo Jesus, deu a sua vida para Jesus, que Jesus deu a sua vida para o seu Pai, entregou a sua vida de corpo e alma pela humanidade, intermédio da obediência do Pai. Todos aqueles que dar a sua vida em intermédio da obediência de Cristo passam por isso, porque Jesus passou. Então ele fala, viver a minha vida, viver a mesma coisa. Quando Jesus Cristo fala, aqueles que querem vir após mim, aqueles que querem me seguir, negue-se a si mesmo a cada dia, toma a sua cruz e siga. Mas cruz fala de peso, cruz fala de luta, cruz fala de prova, cruz fala de dificuldade, cruz fala de afronta, cruz fala de tudo que não presta, porque quem carregava a cruz era ladrão, mas Jesus é inocente, está sendo como um malfeitor, porque está escrito lá em Romanos que maldito é aqueles que foi pendurado no madeiro. Então Jesus se fez maldito em nosso lugar, irmão. A gente que era para ser crucificado, mas por bem, isso é para o próximo episódio. Então ele fala, todos que piamente, verdadeiramente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Aí ele continua dizendo, mas os homens mal enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Esses homens enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Aparentemente a vida deles aqui na terra é mamão com açúcar. Aparentemente eles vão ganhar as coisas, mas de maneira errônea, e vai
desagradar o coração de Deus. Mas percebe que o apóstolo Paulo fala para Timóteo: esses homens mal enganadores, eles vão de mal a pior, enganando, estão sendo enganados e estão enganando os outros. Porém, eles não têm essa certeza que o apóstolo Paulo tinha e está passando para Timóteo. Porque o se eu não tenho certeza, é por isso que o evangelho muitas das vezes ele não está dando certo. Que isso, pastor Leandro? Porque as pessoas estão entrando no evangelho de maneira aventureira. As pessoas estão entrando no evangelho de maneira aventureira. As pessoas estão entrando no evangelho de maneira aventureira. Está pensando que o evangelho é brincadeira. Está pensando que o evangelho, ele vai entrar no evangelho, ele vai ser rico. Vai entrar no evangelho? Não. O evangelho, irmão, ele não te isenta de luta, ele não te isenta também da vitória. Mas como alguém vai pregar de algo que ele não vivenciou? Como ele vai pregar de algo que ele não viveu? De experiência. Por isso que muitas das vezes o evangelho não está dando certo para alguém, porque ele pensa que o evangelho é brincadeira, pensa que o evangelho é aventura, pensa que o evangelho é mamão com açúcar. Voltando ao que Jesus Cristo falou: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo cada dia, coloca a tua cruz e me siga, coloca a tua prova e me siga. Coloca nas tuas costas, irmão, o peso, a luta, os intempéries que tu tá passando. Se vira nos 30. Jesus está querendo dizer: eu carreguei a minha cruz, morri por você. Vocês vão carregar a de vocês. Vocês vão ter dificuldade para vocês ser salvos. Porque eu paguei o preço para vocês ser salvos. Mas para você chegar até o final intermédio da salvação, vocês vão ter dificuldade. Porque para mim salvar vocês eu tive que dificuldade. Eu poderia muito bem me salvar. Eu poderia muito bem não morrer por vocês. Mas eu carreguei a minha cruz. Eu passei tudo isso por vocês. Então aqueles que é aventureiro, acham que o evangelho é brincadeira, o evangelho deu errado para ele. Muitas das vezes você vê a pessoa que está ali na igreja, aleluia, glória a Deus, o irmão está firme. Tá coisa nenhuma, irmão. Tá coisa nenhuma. É fachada, porque aquele que não é fachada, ele vai continuar. Aquele que não vai continuar, muitas das vezes é fachada, porque achou que o evangelho, muitas das vezes, não sempre, às vezes você sai por alguém, às vezes você sai por uma perca, às vezes você sai por algo. Também não vou te julgar. Tem uns que são mais fortes, tem outros que são mais fracos, mas a maioria das vezes aquele que larga Jesus, muitas das vezes aqueles que largam o evangelho é porque pensou que o evangelho era uma coisa, que o evangelho é beneficiar ele, o evangelho tem que fazer o que ele quer, Jesus tem que dar vitória para ele a hora que ele quer, e não é bem assim o evangelho. O evangelho deu errado para ele. Por quê, pastor? Porque ele é um aventureiro. Ele não está no evangelho pelaquilo que Cristo é. Logo, eu estou no evangelho servindo a Jesus pelaquilo que ele é. Eu passo por luta, eu passo por prova, muitas das vezes dificuldade, muitas das vezes não posso contar com ninguém, só posso contar com ele. Eu continuo servindo o evangelho. Agora, quando eu não estou servindo o evangelho verdadeiramente, se eu passar por intempéries uma prova grande, eu já largo. Passar por intempéries uma prova grande, eu já largo. Porque muitas das vezes a pessoa está servindo a Jesus pelaquilo que Jesus tem para oferecer. Se não está agradando ele, a vitória dele, a bênção dele está demorando, ele larga o evangelho. Então a maioria das vezes as pessoas não conseguem ficar porque verdadeiramente elas não estão em Cristo Jesus. Verdadeiramente ela não quer ser salva, ela quer ser beneficiada. Qual é a prioridade do evangelho, pastor Leandro? A prioridade do evangelho é a salvação. De tudo que o Senhor pode te dar, a prioridade do evangelho é a salvação. Então Paulo, ele tinha certeza da salvação. Paulo está enfocando e direcionando a Timóteo acerca da salvação, que o evangelho
verdadeiro, ele causa muita dificuldade, mas o evangelho verdadeiro, ele traz a salvação. João 16:15. Perdão, 15:16. João 15:16. Não foi vós que me escolheste, é Jesus falando, mas eu vos escolhi a vós. João 15:16. Não foi vocês que me escolheste, não foi vocês que me escolheu. Linguagem, não no grego, mas linguagem português, linguagem portuguesa, da língua portuguesa. Não foi vocês que me escolheu, mas foi eu que escolhi vocês. Eu vos nomeei, ou seja, eu coloquei uma divina em vocês. Ninguém queria que vocês chegassem aqui. Porque nomeado, irmão, quando alguém é nomeado na empresa, quando alguém é nomeado, independente se você vai fazer biquinho ou não, independente se alguém lá que tem pistolão, alguém lá que tem faculdade vai gostar ou não, não interessa, você é nomeado, irmão. Você é nomeado por um grandão. Geralmente, quando alguém é nomeado por um governante para exercer algum cargo. Eu quero ver alguém tirar ele? Ninguém tira, porque ele é nomeado. Aí Jesus Cristo fala: não foi vocês que me escolheu, mas eu escolhi a vocês, e vos nomeei. Eu dei um nome para vocês, eu dei a nomenclatura para vocês. Eu nomeei e disse para vocês: vai e dê fruto, para que o vosso fruto permaneça, a fim de tudo aquilo que pedis ao Pai, Ele vos conceda. Então, meu irmão, Jesus Cristo nomeou para a gente fazer o quê? Dar fruto. Independente se você está passando o que você está passando ou não, tem que dar fruto. E Paulo não parou de dar fruto. Porque eu disse lá no começo, porque as lutas, às vezes, para o crente. As lutas, prova para ele. A luta e a prova para ela. Então Deus não quer isso. É por isso que Deus estava ensinando a Timóteo. É por isso que Deus nos está instruindo esta manhã. É por isso que Jesus está nos ensinando essa manhã. O Espírito Santo está nos orientando essa manhã. Até o que vai acontecer contigo lá na frente, Deus já te revelou. É o tema da mensagem. Até o que vai acontecer contigo lá na frente, Deus já te revelou. Até o que vai acontecer contigo lá na frente, Deus já te revelou. É o tema. Até o que vai acontecer contigo lá na frente, Deus vai te revelar. Como assim, pastor Leandro? No versículo de número 6, Deus já tinha revelado para ele o que ia acontecer com ele lá na frente. O que ia acontecer com ele? Versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido como uma expressão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Mas ele fala: independente, Deus já me revelou que eu vou morrer. Mas eu vou morrer feliz. Eu vou morrer. Melhor é você morrer salvo como um cristão e para muitos ser um derrotado, do que morrer com muita grana, muito dinheiro e aparecer que é um vencedor, porém para Cristo você é um derrotado. E logo você não tem a coroa da justiça. Ele sabia. Deus tinha revelado para ele para onde ele ia. Qual era o destino dele principal? E o que ele ia receber? Mas isso aqui não tem valor. Para muitas pessoas isso aqui não tem valor. Desde agora a coroa da justiça, Deus já tinha revelado para ele o que aconteceu com ele lá na frente. O que ia acontecer com ele? Ele ia morrer. Mas ele combateu um bom combate, então ele estava tranquilo. Tu vai morrer, tu está combatendo um bom combate. Agora tem gente, eu disse lá atrás, tem gente que combate um bom combate quando tudo está bem. Mas Paulo está combatendo um bom combate preso. Paulo combateu um bom combate, sabia que ia morrer. Como tu vai combater um bom combate? Olha só a loucura também. Deus me fez lembrar agora, Atos 12, porque Pedro sabia se ele morresse, irmão. Claro que Deus ia livrar ele, porque era propósito para livrar ele, que ele ia morrer lá na frente, crucificado. Mas ali ele quase não fez a obra ainda. Então Deus ele tem que enviar o anjo para poder libertar ele lá, Atos 12, para poder libertar ele da prisão, correto? Lê lá o texto lá comigo. Se você pegar sua Bíblia e abrir aí na sua casa, você vai ver que no texto lá no capítulo de número 12, Pedro, olha só, Pedro era guardado na prisão, irmão. Pedro estava dormindo e Pedro era guardado na prisão. Pedro estava dormindo, meu irmão. Preso e dormindo.
Ele sabia, porque mataram o Tiago num dia, no outro dia ele ia morrer. Como tu vai saber que tu vai morrer no outro dia, irmão? E você vai dormir. Você vai ficar tranquilo, você vai ficar dormindo. Ele esperava em Deus, porventura, se eu morrer amanhã. Por que ele está tranquilo lá? Porque ele sabia, se ele morresse, ele ia para a glória, irmão. Ele morresse, ele estava com o trabalho dele excelente. Ele sabia das obras dele, ele sabia. E você, se você morrer hoje? Paulo sabia. Se eu morrer amanhã, eu sei para onde eu vou. Então faça o melhor para Deus hoje. Não olha para B, não olha para A, não olha para C, não olha para F. Se você for olhar, meu irmão, você vai frustrar a tua trajetória e você não vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Aonde? No céu. Eu e você. E receber a coroa, receber o galardão, receber a recompensa. Então, porém, era propósito de Deus livrar ele. Porém, Tiago morreu. No outro dia, ele ia morrer. Por que ele dormiu? Ele estava tranquilo. A Bíblia diz que ele estava guardado. A Bíblia diz que Pedro estava preso na prisão. A Bíblia diz que ele estava guardado. No versículo 3 a seguir, diz que ele estava guardado. E a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. Ou seja, o povo estava orando por ele. Também isso ajudou ele a ser solto. Mas o que eu quero ratificar é aqui, ó. Como é que o cara sabe que amanhã ele vai morrer ou depois da manhã e o cara está dormindo? Porque ele combateu um bom combate. Porque quando você sabe quem é você, nada te para, irmão. Nem a morte vai te parar. Jesus Cristo falou: nada, 8, a partir do versículo 31, nada, 8 de Romano, a partir do versículo 31, nada poderá nos separar do amor de Cristo, irmão, nem o perigo, nem a espada. Por que, pastor Leandro? Porque Paulo ia morrer decapitado, irmão. Pedro estava tranquilo na prisão porque ele sabia para onde ele ia. Paulo está enfocando e ensinando. Como você está ensinando alguém, como você está falando de coroa se você está preso, como você está falando que Deus pode abençoar se você está na prova. Às vezes você vai orar por alguém, alguém vai ficar curado, ou então alguém na tua família doente. O que é isso? Deus, ele não está enxergando, é uma prova que tu tem que passar, independente de qualquer coisa. Vou parar, Senhor. O mensageiro de Satanás me esbofeteou. Tira o espinho da carne, não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. 2 Coríntios, capítulo 12. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, porque quando você está fraco, é então que você está forte. Quando tu pensa que tu está fraco, tu está forte. Então quem está pensando que está forte, Deus não vai agir na vida dele, irmão. Deus não vai agir na vida dela. Então por que Pedro dormiu? Por que Pedro estava tranquilo na cadeia? Porque ele sabia que ele estava combatendo um bom combate. Troca por miúdo, pastor Leandro, para você entender, porque tem pessoa que é ruim de entender. Como que eu combater um bom combate? Independente de qualquer coisa, ninguém te para, tu continua fazendo a obra, calúnia não te para, deformação não te para, porque você sabe, Deus tinha revelado para Paulo para onde ele ia, irmão. O que estava aguardando ele? Timóteo, se você levar a vida como eu estou levando, a vida cristã como eu estou levando, se você obedecer os ensinamentos, gente que está me ouvindo o pastor Leandro, ensinar isso daqui, eu tô ensinando senha para você. Se vocês fazer o que a Bíblia está dizendo, que o pastor Leandro está ensinando, o que Paulo ensinou para Timóteo, vocês vão ser bem-sucedidos. Combater um bom combate, ninguém te para, irmão. Porque tu sabe aonde tu vai chegar aqui na terra, Deus te prometeu. Como é que alguém pode te parar? Se Deus te prometeu várias coisas. Se Deus te prometeu o céu, como que alguém pode te parar, irmão? Nada pode te parar, irmão. Porque tu sabe de onde você vai chegar. Primeira promessa, Deus te prometeu que você vai ser alguma coisa. Então você vai ser. Tu não pode morrer, tu não pode largar Jesus antes de acontecer isso, irmão. E qual a maior promessa? Eu disse salvação. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Deus já me revelou. Eu vou ser morto como uma expressão de sacrifício. Meu sangue vai ser derramado. Aí no versículo de número 8. Desde agora a coroa da justiça, a coroa da verdade, a coroa daquilo que eu fiz, que é certo, está me guardada. A qual o justo juiz, ele está vendo o que você está passando. O justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim,
mas também todos os que amarem a sua vinda, todos que acreditarem em Cristo, todos acreditar que vale a pena sofrer aqui, porque tem uma coroa, tem um galardão. Ele vai galardoar Timóteo, não somente a mim, Timóteo, mas você também, não somente Paulo, não somente Timóteo, não somente Tito, não somente Apolo, não somente Leandro, mas vocês que estão ouvindo essa mensagem, amém? Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Depois nós vamos continuar no verso 8, assim a seguir, se Deus permitir, amém? Deus abençoe a todos.